Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 9 de agosto de 2025. É sábado e todos os sábados são dias de Saturno, que é Cronos, que é o nosso deus do tempo, da agricultura. Ele porta a foice que ele ganhou de Gaia, da Mãe Terra, e com essa foice ele castrou Urano, ele castrou o céu, que representa muito esse relacionamento compulsivo, compulsório que a gente tem com a Terra, que a gente tem com a matéria. Então, a partir de Saturno, ele liberta os irmãos e ele estrutura uma nova ordem. Que depois ele acaba rompendo, né? Quer dizer, Zeus acaba rompendo com essa nova ordem, mas a gente pensar essa necessidade que a gente tem de encarar os nossos limites, a realidade material, enfrentar as nossas responsabilidades, questões de maturidade. Enfim, para cada pessoa, Saturno é muito específico no mapa, depende a casa, o signo que tá. No céu de agora, ele tá no signo de Áries, que eu vejo mais esse momento de ruir mesmo, questões que já estão estabelecidas, principalmente que já não estão funcionando, sabe? Me vem muito a carta da torre do tarô. Então, Saturno ele pode estar ligado a construções, a pedras. Então, aquilo que de alguma forma já está ruindo, já está se desconstruindo. E às vezes a gente reluta, sabe, em deixar isso ruir. Acho que ontem eu escrevi no Twitter algo como esse Saturno em Ares, no sentido da gente parar de ficar apagando incêndio, que toda hora fica tendo incêndio ali. E seria melhor deixar essa construção ruir, né? E a carta da torre ela pode falar de todo tipo de construção. Então, um paradigma mental, sabe? Algo que a gente fica ali querendo manter, mas que não tem sustentação. Algo que a gente já iniciou, já começou essa construção numa base ruim, sabe? Então, muitas vezes fundamentado no medo. Então, a gente constrói algo a partir do medo, daí a gente se fecha, a gente se oprime. A gente vai ficando com medo, né? O medo vai alimentando o medo, sabe? Então, e uma das coisas que Saturno pode simbolizar é o medo mesmo, né? As faltas, as carências, as nossas necessidades. Enfim, ontem Marte fez uma oposição com Saturno, então trouxe bastante questões assim de enfrentamento, de lutas, de disputas, questões intensas, né? Ontem eu comentei bastante sobre esse aspecto que pode ter trazido essa sensação de tipo, não tem mais o que ser feito, sabe? Assim, esgotaram as ferramentas. Eu acho que é o momento de ou pensar em novos aliados, ou pensar em novas estratégias, ou perceber que essa guerra não vale a pena, sabe? Então, às vezes a gente tá ali, até acho que eu trouxe isso ontem também na área, isso representa a cabeça, então a gente tá ali batendo a cabeça na parede, sabe? Então, olhar para essas questões que a gente fica ali insistindo numa teimosia, enquanto a gente devia ou estar buscando outra coisa, ou buscando novas ferramentas, sabe? Novas estratégias mesmo, tá? Então, ontem essas questões de conflitos devem ter vindo à tona, hoje ainda vem, né? Então, penso principalmente nessa destruição da forma como que a gente tem lidado com a nossa vida até agora, sabe? Com o nosso tempo, principalmente. Isso precisa ruir. A gente pode estar com muita pressa, mas a gente precisa de paciência, de estratégia. Então, é aquilo que eu falei ontem, né? Às vezes a gente fica comendo cru por conta da nossa pressa, sendo que a gente podia esperar, cultivar essa paciência, né? E ter mais prazer. Então, o que mais para falar de Saturno? Eu acho que ele está trazendo muito essas limitações, a gente reconhecer as limitações da nossa energia mesmo, né? Que a gente não tem energia para tudo. A Saturno, ele sempre traz esse aprendizado. A gente precisa escolher, fazer escolhas conscientes, sabe? Então, nosso tempo não é finito, nosso tempo material, né? Então a gente precisa escolher o que que vale o nosso tempo, tá? Se responsabilizar por isso, principalmente depois dos 30 anos que a gente tem retorno de Saturno. Até os 30 anos até vai, sabe? Você ficar culpando todo mundo assim, mas depois é assumir mesmo, dentro das circunstâncias, assumir o que você pode mudar, tá? Então a gente está nessa alunação leonina e hoje então a gente teve esse ápice da alunação, 4:55 a lua em Aquário fez uma oposição ao Sol em Leão. Então toda lua cheia é uma oposição, é um enfrentamento,
né? Então a gente está lidando com questões opostas, né? Então às vezes a gente está lidando ali com inimigos, sabe? Com pessoas que estão contrárias a nós. Às vezes isso reflete muito internamente, às vezes é mais externo, às vezes é os dois, né? Então esse céu ele pode se apresentar dessas formas. E pensando que a Lua está em Aquário, o Sol em Leão, Aquário é um signo de ar fixo, Leão é um signo de fogo fixo. Então, questões mentais, questões de energia, de criatividade, de motivação, podem estar vindo à tona, né? Então, o Sol ele joga essa luz ali para esses padrões mentais, emocionais, pensando que Plutão também está em Aquário, são essas questões ocultas, sabe? Que envolve nutrição, que envolve maternidade, alimentação, pensamentos, ideias, redes sociais, comunidades, grupos, sabe? Então, todas essas questões podem vir à tona, tá? Questões coletivas, né, de saúde mental e estruturas sociais. Então, olha ali no seu mapa a casa. Ah, eu postei já hoje no Instagram para cada um dos ascendentes a casa que essa lua cheia está ativando. Mas você também pode olhar onde está o sol, né? Que é a casa oposta. Dá para olhar o céu inteiro refletido no seu mapa, né? Mas ali olhando a lua a gente já consegue entender mais, tá? Mas olhar o sol também é importante porque a lua cheia é sempre essa oposição ao sol, tá? Ah, ontem eu também postei alguns trechos do livro da Viola Davis que eu acabei de ler, o Em Busca de Mim. E ela tem o Sol em Leão, o Mercúrio retrógrado em Leão, a Lua cheia em Aquário e o Marte em Libra, todos esses pontos que estão no céu de agora também. E assim, tem muitos trechos desse livro que dá para ver assim, isso aqui é o Sol em Leão, quando ela fala sobre viver nessa presença, ou no Mercúrio retrógrado em Leão, que ela fala muito de tomar essa narrativa da história dela, sabe? O Marte em Libra também tem um momento que ela fala que a ferramenta de luta dela é a arte. Então, assim, vários pontos que a gente consegue ir vendo essas correspondências, sabe? É muito interessante. Então, eu coloquei alguns trechos lá que eu acho que pode inspirar muito nesse momento, né? E o que mais que eu ia falar? 19 e 13, o Marte em Libra, ele vai fazer uma oposição a Netuno em Áries. Então, Marte em Libra, ali, aquilo que eu mencionei já, olhando para as estratégias de luta, para as armas, para as ferramentas, faz essa oposição com Netuno, que muitas vezes traz ilusões à tona, sonhos, expectativas irreais. Então, às vezes, tem essa disputa, tem esse conflito, né? A gente pode estar brigando com alguma ilusão, alguma expectativa que a gente mesmo criou. Então, ou às vezes a gente está inventando alguma coisa ali com base nos nossos medos, nas nossas inseguranças, nos nossos padrões inconscientes. Então, ter cuidado ali próximo desse horário, o dia inteiro, eu diria, porque tem essa tensão ali. Às vezes perceber qual é a sua parte, às vezes, nessa tensão, nesse conflito, sabe? Que às vezes você está alimentando em si mesma. E a Lua hoje ela não vai aspectar mais ninguém, então depois dessa oposição com o Sol, não tem mais aspecto, só amanhã, que daí ela já vai ingressar em Peixes, 3h50 da madrugada. E amanhã também a gente tem Marte fazendo um trígono com Plutão em Aquário. Então, hoje o dia inteiro tem Marte está aplicando esse trígono com Plutão. Ontem a Lua já fez essa conjunção com Plutão em Aquário, então já trouxe essas questões expurgando questões ocultas à tona, né? Então, o Plutão ele já expurga, ele já traz questões do submundo. A Lua cheia evidencia ainda mais, né? Transborda tudo. O sol joga mais essa luz, então a gente está enfrentando medos, traumas coletivos, sabe? Tirando questões que poderiam estar ali, esses tabus, essa questão que ninguém quer mexer, ninguém quer falar, né? Então, vindo à tona, sendo revelado. Então, a lua cheia é sempre um momento de revelação. Eu sempre falo, né, para a gente perceber o que está vindo à tona no corpo, nos acontecimentos, nos eventos, né? É o momento mais da gente receber do que fazer algo, tá? Deixa eu ver se eu escrevi algo mais sobre os. Ah, eu também estava lendo o livro um livro do Jung que é autobiográfico, né? Memórias, sonhos, memórias e reflexões, algo assim.
E ele tem o ascendente em Aquário e o Sol em Leão, então ele tem muito essa oposição no mapa dele também. Que mais que eu ia mencionar? Outra coisa também que me veio à mente, ontem eu estava ouvindo Raul Seixas, eu acho que recentemente lançaram, acho não, lançaram recentemente um- uma série sobre ele, né? E ele tem a Lua em Aquário também, então também me veio essa ligação. E eu acho que nesses momentos, assim, de aspectos com Plutão, então ontem teve a conjunção da Lua com Plutão. Amanhã vai ter esse trígono de Marte com Plutão. É muito a gente olhar para nossa sombra, sabe? Então, eu já indiquei para vocês o livro Os Arquétipos da Sombra, As Faces Escuras da Grande Mãe, que trazem muito desses mitos sobre esse feminino mais sombrio, né? No sentido que não é falado, que às vezes se oculta, né? Eu acho que a gente olhar para essas questões e saber que muitas vezes o nosso medo vem disso, sabe? De não falar, de não ver, de não expressar, né? E como isso nos tira o poder, nos rouba o poder. Plutão fala muito sobre isso. Teve um curso que eu fiz muito legal, que eu acho que eu já mencionei em algum horóscopo aqui. Acho que eu não vou lembrar o nome, mas é basicamente assim, técnicas de ataque e de defesa astral, é do conhecimento da humanidade. E assim, tem uma parte psicológica e tem uma parte mágica, né? Mas é basicamente a gente lidando com esses nossos medos, essas nossas inseguranças internas, a gente não fica vulnerável para o externo. Então, quando a gente se fortalece internamente, seja psicologicamente para quem é do psicológico, seja magicamente para quem gosta de magia, eu acho que essa é uma forma, sabe, da gente se proteger, da gente olhar. Então, nesse curso muitas, acho que umas 20 meditações, assim, da gente acessar os nossos medos, as nossas inseguranças, sabe? Olhar para isso, perceber o que cada um quer revelar, o que cada um quer mostrar, fortalecer, então, esse nosso eu. Enfim, são práticas que eu vejo que podem nos ajudar, principalmente para quem tem planetas em Aquário, para quem está lidando com essa intensidade aí do Plutão em Aquário de uma forma mais forte, né? Então, às vezes, quem tem ascendente em signos fixos, que deixa o Aquário nas casas angulares, as casas angulares são mais fortes. Então, quem tem ascendente em Touro, Leão, Escorpião e Aquário, às vezes, ou planetas em Aquário também, isso vem mais forte, né? Então, acho que isso é uma forma da gente lidar com esse trânsito, acessar, olhar para isso, mas lembrando o quanto é importante a gente estar bem, né? Para acessar essas dores, esses traumas. É importante isso. Tanto que eu estava vendo o vídeo do Felca ontem, que ele fala com a psicóloga, né? E ela fala, dele perguntar, e o que que você faz, né, com uma pessoa que sofreu trauma, né, abuso? Daí ela fala, a primeira coisa é acolher, sabe? A primeira coisa tem que trazer essa sensação de segurança, porque senão você fica retraumatizando ali, sabe? Então eu acho que é isso, buscar esse afeto, buscar quem pode te apoiar, né? Buscar esse amor mesmo para poder lidar com essas questões, para daí descer no submundo, né? Para daí enfrentar essas questões de frente, olhar, né, encarar de frente, porque às vezes a gente tem que perceber, eu não tenho ferramentas para isso agora, né? Eu não consigo olhar para isso agora, né? Então, às vezes também pode ser isso que está acontecendo com você. Você percebe, eu não dou conta, eu não sustento, eu preciso me fortalecer para encarar essa luta, para encarar essa disputa. Ou aquilo que eu falei no começo, preciso de mais aliados, de mais recursos, de mais ferramentas, preciso me estabilizar, tá? E acho que é isso para o céu do dia de hoje. Então, a Lua. Leiam lá o post que eu fiz sobre hoje, que eu trouxe algumas reflexões sobre esse céu. Postei hoje sobre a Lua em Aquário. E é isso, então percebam as suas necessidades, o seu corpo, né? Estejam atentas ao que vem. Lembrando que a lua cheia, ela é sempre uma consequência de 6 meses atrás. Então, a lua nova, se eu não me engano, foi dia 28, 29 de janeiro, a lua nova em Aquário. Então, o que que você estava intencionando ali próximo dessa data? Agora acaba sendo uma colheita, tá? Uma colheita no sentido de você receber, né, o que você estava intencionando, o que você estava fazendo. Então, acho que é isso para o céu, para o dia de hoje. Me contem como vocês estão, se questões de saúde mental vieram para a consciência,
questões às vezes de relacionamento, de trabalho, de esgotamento das suas necessidades, me contem aqui, que amanhã a gente fala mais sobre o céu do dia. Então, bom sábado para nós.